Minutos, a gente muda de assunto por aqui, fala dos nossos assuntos aqui dentro do Brasil, fala de economia. O ministro Fernando Haddad falou mais cedo, ainda na repercussão, na esteira do que tinha falado ontem, dos cortes previstos no orçamento. O ministro da Fazenda disse que o governo Lula avalia um bloqueio maior dos gastos federais nesse ano, depois de recuar parcialmente no aumento do IOF, que tinha sido comentado ontem. A equipe econômica, anunciou um contingenciamento de 31 bilhões de reais no orçamento de 2025. Entre as medidas para cumprir as regras fiscais estavam a alta dos impostos sobre operações financeiras. Diante dessa repercussão, que foi negativa, o ministro Fernando Haddad se pronunciou hoje, disse que o item revogado é o que passou a cobrar o IOF em remessas de fundos de investimento para o exterior. De forma geral, o Ministério da Fazenda uniformizava a alíquota incidente nessas operações em 3,5%, incluindo sobre remessas para fundos, o que hoje é zero. Então, na prática, ficou assim. A alíquota que tinha sido aumentada em 3,5%, que valia para fundos, investimentos em fundos no exterior, isso é que foi revogado, isso voltou atrás, mas para compra de dólar, compra de dinheiro em espécie, continua valendo. Para remessas para o exterior, continua valendo. Mas para os fundos de empresas, as pessoas que criam uma pessoa jurídica para fazer esses fundos de investimento no exterior, para isso, então, nesse ponto, então, houve um recuo do governo. A gente tem a manifestação do ministro Fernando Haddad, vamos ouvir. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. Então, no conjunto do que foi anunciado, está tudo mantido, mas esse item foi revisto. Eu penso que vai fazer bem revê-lo antes mesmo da abertura do mercado, para evitar um tipo de boataria ou especulação em torno de objetivos que o governo não tem efetivamente e que poderia eventualmente passar uma mensagem equivocada que não foi a intenção ontem. Nesse patamar pode sim, ou ampliar o contingenciamento, ou alguma coisa desse tipo. Podemos ter que fazer ao longo da semana um ajuste nessa faixa. Bom, como vocês ouviram aí, o ministro Haddad teve a preocupação de falar logo cedinho para evitar uma disparada do dólar, uma reviravolta aí na Bolsa de Valores, que vinha com uma boa performance, subindo. Então, ele tomou essa precaução. Daqui a pouquinho a gente traz as repercussões econômicas com a Juliana. Mas antes, já vamos acionar nossa equipe em Brasília. Caia Messina chegando com a gente. O governo preocupado aí com os efeitos também políticos, né? E houve, inclusive, um bate-boca, não um bate-boca, mas um desentendimento ali nos bastidores com o Banco Central, que achava que a medida estava errada. E o ministro, inclusive, chegou a dizer que o Banco Central não revê medida do governo Lula, nem o contrário, nem o presidente Lula interfere nas decisões do BC, né? Exatamente, Adriana. Um beijo para você, um abraço para o Renan e para os nossos telespectadores, né? Foi uma tentativa do governo hoje de acabar com o mau humor do mercado, né? Essa questão do Banco Central, por exemplo, ela acabou pegando ali o número 2 da Fazenda, Dácio Durigan, que falou que tinha ligado, né, para o Galípolo, o presidente do Banco Central, para que ele tivesse conhecimento, então, das medidas, mas isso acabou pegando mal, porque, obviamente, o Banco Central tem independência. Então, né, depois ele teve de recuar, afirmou que não foi bem assim, só discutiu por linhas gerais, né? O fato é que no Palácio do Planalto, esse recuo da equipe econômica, ele foi bem visto. A avaliação é de que, apesar dessas medidas terem sido tomadas na avaliação de muitos ministros de maneira realmente muito rápida, pelo menos quando houve um ponto de atrito ali com o mercado, o recuo foi rápido quando o mercado estava fechado, já que esse recuo em relação aos fundos brasileiros no exterior foi fechada realmente ainda na noite desta quinta-feira. Então, a avaliação é de que realmente houve uma resposta rápida à insatisfação do mercado, mas isso não convenceu a oposição, que apresentou nada menos do que 8 projetos de decreto legislativos para tentar sustar
esse decreto do governo que prevê aí o aumento do IOF. Então a oposição está dizendo que o IOF, como é um imposto, né, que foi criado, na verdade, só para aferir ali a atividade econômica, basicamente, ele não teria a atividade arrecadatória, isso é inconstitucional. A oposição argumenta também que, né, na verdade, a alíquota está mais do que dobrando da noite para o dia, então os setores econômicos afetados não tiveram muito tempo realmente para se adequar, o que seria também, de certa forma, inconstitucional. Para os lados do governo, né, os integrantes da base aliada dizem que não há a menor chance de um projeto de decreto legislativo sustando as medidas do governo ser aprovado pela Câmara dos Deputados, porque simplesmente a oposição não tem número para isso. A dúvida que fica, pessoal, é o Centrão, né? Para que lado vai o Centrão, que compõe a maioria da Câmara dos Deputados, e realmente há uma preocupação desses partidos com relação aos efeitos econômicos, principalmente para quem gera muito emprego, como indústria e o agronegócio. E dependendo de para que lado o Centrão caminhar, pode ser que a gente veja, inclusive, mais recursos. Porque se o governo perceber que não tem condições de manter, né, o que colocou, já recuou em um ponto, pode ser que tenha, inclusive, mais recursos. Obrigada, viu, Caian, pelas informações. Até mais tarde no Jornal da Band. Valeu, Caian. Um abraço para você. Tchau, tchau.